Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre o objeto de conhecimento e detalhamento que vai aparecer aí para vocês na tela. Estamos aí na aula 48 com o objeto de conhecimento, morfossintaxe, e o nosso detalhamento são as classes gramaticais invariáveis, preposição. Então, voltando a falar um pouquinho sobre gramática normativa, falar sobre preposição, falar sobre morfossintaxe, ou seja, as classes de palavras e a função delas em orações. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Classes de palavras, nós sabemos que são 10, nós sabemos também mais ou menos como funciona cada uma das funções, para que elas servem, que em contextos elas são utilizadas. Elas também às vezes se vinculam a outras classes de palavras e vão formando sentenças mais complexas, sempre seguindo ali a gramática normativa quando se trata sobre norma padrão. E isso é bastante interessante para a gente entender, fazer essa distinção entre norma padrão e contexto informal. Quando a gente fala sobre linguagem, a gente sempre está falando sobre comunicação, transmitir e receber informações. É claro que esse é o objetivo primeiro. A gente sabe também que a língua portuguesa e outros idiomas ao redor do mundo possuem normas para que não vire uma bagunça generalizada e siga um padrão em todos os falantes, geralmente daquele idioma. A gente sabe que a língua portuguesa tem vários falantes pelo mundo, países que entraram em consenso para seguir regras estabelecidas e não se tornar algo desordenado. Mas é claro que a comunicação é o objetivo primeiro ali da nossa linguagem. Compreender um pouquinho sobre preposições, compreender um pouquinho sobre a função que elas vão exercer, é compreender também um pouquinho de norma padrão e os contextos em que deve ou não ser utilizado. Então, para isso, a gente vai partir para a nossa primeira cartela para a gente ter uma base do que a nossa aula vai ser hoje. A gente tem aí um anúncio. Observe esse anúncio. Pense que você está, por exemplo, numa das nossas estradas. Você está andando por ali, indo para outra cidade, e você vê uma placa na frente, por exemplo, de alguma casa ou alguma banca, e você lida com esse anúncio que a gente está vendo aqui na tela. Verdura sem agrotóxico. E, obviamente, quando você olha, você pensa, tem alguma coisa errada aí com esse anúncio, tem alguma coisa que não está encaixando bem, que tem a ver com a gramática. Só que quando você observa, ele é chamativo, ele tem umas letras grandes, ele tem aí uma cor vermelha para atrair a sua atenção. E você viu verdura sem agrotóxico e pensou, beleza, é um lugar que vende verdura e eles querem dizer que a verdura que eles vendem não tem agrotóxico. Ou seja, ela não contém aqueles componentes que podem ser venenosos, que podem fazer mal. Então eles querem chamar a sua atenção para que as verduras deles são 100% naturais, que elas não têm esses produtos. Beleza, cumpriu o objetivo comunicativo. Você leu, você conseguiu entender. Mas é claro que quando você parte para a gramática normativa, talvez nesse contexto não caiba muito a ideia de gramática normativa, mas se você for pensar nisso, você vai perceber coisas que estão bastante escancaradas aqui. Por exemplo, esse sem aqui do verdura sem agrotóxico não é o sem de que não há nada, é o sem numeral, como número 100, não é? Ou seja, você pensa, bom, aqui não é sem com C, é sem com S. E você pensa que em agrotóxico, talvez a pessoa não conseguisse, não é uma palavra que a gente escreve com frequência, agrotóxico, que teria aqui o acento e um C bem aqui. Verdura sem agrotóxico. Ok, se você estiver pensando em gramática normativa, obviamente que o anúncio ele não vai estar dentro desses padrões. Mas quando você pensa no contexto comunicativo, você sabe que ele alcançou o seu objetivo transmitindo a informação que queria. Mas é claro que a gente às vezes encontra muito em estradas, por exemplo, coisas do gênero, pessoas que querem transmitir informações e não estão muito preocupadas com norma padrão. Elas querem vender os seus produtos, perfeito.
Mas há outros momentos em que você tem anúncios que são um pouco mais elaborados, buscando outros objetivos, como esse bem aqui. A gente tem aqui um anúncio do condomínio Cidadania, fictício. Então nós temos aqui toda essa visualidade mais elaborada, que traz ali a foto dos prédios, que traz ali alguns elementos de o que vai ter dentro deles, como podem ser planejadas as salas, tudo para chamar a atenção em relação ao apartamento. Apartamentos não são baratos, apartamentos geralmente têm um valor maior e quem vende quer passar uma certa confiança para o seu comprador. Diferentemente lá do seu, quem está vendendo naquela beira de estrada e quer passar aquela informação de que vende verdura sem agrotóxico, é isso. E aí você compra, obviamente, se quiser. Aqui o apartamento você também compra se quiser, mas se você for investir muito dinheiro, você procura certos padrões. Então, teoricamente, uma venda desse tipo de anúncio, ele busca ser mais formal muitas das vezes. Condomínio Cidadania, o espaço confortável que você precisa. E aí, obviamente, essas informações, o nome do condomínio de uma forma mais destacada, para logo de cara chamar a sua atenção sobre o nome daquele lugar que você pode morar, se comprar. Você tem aqui uma espécie de frase de efeito e mais abaixo você tem lá, venha conferir nossas condições e realizar finalmente o sonho da sua casa própria. Todo aquele estilo, nós temos aqui mais informações, onde teria um número de telefone, lembrando que é fictício, né? Mas não é difícil se deparar com anúncios dessa natureza. É óbvio que quando você olhou lá para o primeiro anúncio, você conseguiu identificar logo de cara que tem problemas gramaticais, de ordem gramatical. Aqui também tem. É menos óbvio, porque é algo que a gente não atenta e que só estudando um pouquinho mais sobre preposições é que a gente vai se dar conta. Então eu vou logo adiantando para vocês que bem aqui tem algum problema gramatical, que a gente vai descobrir só lá no final da aula, entender por que nós temos um problema gramatical nessa sentença. Mas óbvio, a gente já tem uma ideia aqui, também atingiu o seu objetivo de comunicação, mas já fica aí marcado que alguns desvios gramaticais são mais óbvios do que outros, mas isso não quer dizer que eles não existem. A gente vai partir para esse conceito aqui. O que é um pronome relativo? Já é aqui um início para tudo. Antes da gente falar de preposições, a gente precisa falar sobre pronome relativo. A gente já sabe que pronomes são aquelas palavras que substituem nomes, geralmente num contexto de um texto elaborado. Para evitar repetições, você usa esses pronomes. Só que a gente está falando especificamente do pronome relativo. Pronome relativo é uma palavra usada para substituir um termo anterior na frase, como os pronomes funcionam. Só que ele também introduz uma oração subordinada adjetiva. Essa é uma característica interessante dos pronomes relativos. Em outras palavras, ele serve para unir duas ideias em uma mesma frase, referindo-se a algo que já foi mencionado. Então ele vai unir essas duas ideias e vai ser essa ponte, esse pronome relativo vai ser essa ponte entre essas duas informações, essas duas ideias, e geralmente vai introduzir esse tipo de oração, que é a subordinada adjetiva, certo? Então, alguns exemplos de pronomes relativos, nós temos o que, provavelmente o mais comum, o quem, o cujo, o onde, há outros pronomes relativos que nós vamos citar, mas é interessante a gente ver que é bastante comum esses aqui, principalmente o pronome relativo que. E a gente vai ver como ele costuma aparecer em algumas sentenças. Olha aqui os pronomes relativos e os que são variáveis e invariáveis. Os variáveis, eles vão variar conforme o gênero, que pode ser masculino ou feminino, e também o número, porque ele pode ser singular ou plural. Isso vai depender do termo a que ele se refere. Então, lá no masculino variável eu tenho o qual, masculino singular, os quais, masculino plural. Cujo, masculino singular, cujos, masculino plural. Quanto, quantos, e aí no feminino eu tenho a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas.
Esses são variáveis que podem ser modificados dependendo, como eu disse, de gênero ou número, singular, plural, masculino ou feminino. Só que há também os invariáveis, são aqueles que não se modificam independentemente se as palavras a que ele se refere são masculinas, femininas, singular ou plural. Então nós temos o que, o quem e o onde. A gente já fica aí gravado mais ou menos quais são esses pronomes relativos, perfeito? E como os pronomes relativos são usados? Os pronomes relativos são usados para evitar a repetição de palavras na mesma frase. Então, eu não quero repetir a palavra, não quero transformar um texto cansativo, eu preciso fazer a referência a essa palavra e eu vou usar como um substituto esse pronome relativo. E para criar uma conexão, ele também vai servir para criar conexão entre essas partes do discurso. E ele geralmente vem logo após o termo. O que geralmente vem logo após o termo, para que você não precise repeti-lo, e logo após mesmo, bem na sequência, ao qual se refere e introduzem uma oração subordinada a adjetivo. Geralmente você tem mais de uma oração que é subordinada à outra, que depende da outra, e tem esse valor como se fosse um adjetivo naquela sentença. Fornece mais informações sobre esse termo. Então eu tenho aqui, por exemplo, o livro, e aí eu já identifico que é o meu pronome relativo. Qual é a palavra que ele está se referindo? O livro. O livro que eu li é interessante. Ele introduz essa oração subordinada. O livro que eu li é interessante. Se refere o que ao livro, o que faz com que esse pronome relativo evite a repetição do termo anterior, introduzindo outra ideia. Perfeito? Vamos ver um por um aqui. O que é o mais clássico, aparece bastante. Emprega-se que para pessoas e coisas e pode ser usado como sujeito ou objeto direto na oração subordinada adjetiva. São algumas funções que ele pode exercer. A ideia é que a gente consiga identificá-lo. Também costuma ser substituído pela variante o qual, também bastante usado, quando acompanhada de preposições com mais de uma sílaba. A gente já viu esse primeiro exemplo, nós temos aqui o que, o livro que eu li é interessante. Então, o livro é interessante, que eu li, nós temos aí duas orações, sendo uma subordinada e a oração subordinada adjetiva, ela é introduzida pelo esse pronome que eu vou chamar de pronome relativo. Tá? Então, o pronome relativo, no exemplo 2, a pessoa que me ajudou é minha amiga. Mais uma vez, eu vou conseguir identificar aqui o meu pronome relativo. Não é qualquer pessoa, é a pessoa que me ajudou, por isso ele tem valor adjetivo. A pessoa que me ajudou é minha amiga, identifiquei aí o meu pronome relativo novamente, que faz referência ao termo pessoa, para que eu não precise repeti-lo. Esse é o nosso primeiro pronome relativo, fiquem com ele aí na cabeça, tá bom? Quem, utiliza-se quem exclusivamente para pessoas e sempre como sujeito na oração subordinada adjetivo. Então, olha lá. A mulher de quem falo é minha amiga. Esse quem está substituindo mulher. A mulher de quem falo é minha amiga. Está aqui na função de sujeito, porque todo esse termo aqui refere-se sobre o que diz. Quem é minha amiga? A mulher de quem falo. Não foi ele quem, novamente, identifiquei o meu pronome relativo, que está se referindo ao termo anterior, que, como a gente viu aqui, se refere a pessoas. Não foi ele quem cometeu o erro. Quem cometeu o erro? Não foi ele. Por isso, geralmente, ele está na posição de sujeito. Cujo indica posse e concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Então, quando eu ouvir aqui, ele vai concordar em gênero. Eu vou pensar em masculino e feminino. Quando eu penso em número, eu vou pensar aqui em singular, quando há só um termo, e plural, quando há mais de um ser. Singular só um ser, plural mais de um ser. Exemplo, o livro cuja capa, e esse cuja está se referindo aqui à capa. O livro cuja capa é vermelha, então eu estou concordando
feminino, singular. Porque capa é feminino, singular. Exemplo 2 serão... Desculpa, só terminando a oração anterior, o livro cuja capa é vermelha é muito famoso. No exemplo 2, serão escolhidos os rapazes cujos nomes, olha aqui, masculino, plural, porque é ele que se refere. Estamos vendo bem aqui, então, que o cujo, ele vai mudar masculino, feminino, singular ou plural, dependendo da palavra a que ele se refere. Onde, esse aqui é bastante interessante porque a gente usa bastante ele de forma equivocada. O onde ele sempre é usado para se referir lugar. Indica lugar e é sempre usado para se referir a um lugar. O que acontece bastante é que a gente usa onde em contextos em que não nos referimos a lugar. O que pode ser penalizado, por exemplo, numa redação. Então é sempre a gente estar atento para usar o onde quando for se referir. Então olha só, a cidade onde, está aqui o meu pronome relativo, está se referindo à cidade. Cidade é lugar? Sim, cidade é lugar, então está apropriado. A cidade onde eu nasci é muito bonita. Aqui no exemplo 2 a gente pode ter uma noção de como usa o onde em contextos em que ele não é apropriado. Novamente, estamos falando de norma padrão, tá? Na comunicação, obviamente, você vai utilizar, sim, e a pessoa compreender não é um problema. Agora, na norma padrão, a gente vê essa inadequação. Na oração onde o fiel pedia perdão a Deus, não havia sinceridade. Esse onde aqui é o pronome relativo está se referindo à oração. Oração é um lugar? Não. É uma espécie de processo, né? Aí na oração em que, olha só, já usei um outro pronome relativo, o que é o meu pronome relativo, junto com a preposição em. Vocês já estão atentos, provavelmente, que nós temos algumas preposições que estão acompanhando esses pronomes relativos. Na oração em que o fiel pedia perdão a Deus, não havia sinceridade. Nesse segundo exemplo, eu substituí o onde por em que, porque o onde se refere a lugar. Também existe o aonde. Eu já usei o aonde, mas qual é a diferença para o onde? Ele também se refere a lugar, mas ele precisa ser vinculado a um verbo de movimento. Isso aqui é bastante interessante. Tem o mesmo valor de para onde ou a quem. Então eu tenho aqui, conheço a cidade aonde você irá. Por que eu usei? Porque o você irá indica movimento. Indica que não é algo estático, é movimento. A pessoa está se encaminhando àquele lugar. Por isso que o para onde, a que. Conheço a cidade, aqui você irá. A gente tem aqui essa possibilidade para fazer a substituição do aonde e perceber se o contexto está apropriado. Falamos então sobre os pronomes relativos. A ideia agora é falar sobre preposições, que geralmente estão bastante vinculados a eles. As preposições são palavras que estabelecem relações entre os elementos de uma frase. Então, eles vão fazer essa relação, essa ponte entre esses elementos, que podem ser substantivos, pronomes e outros termos. Elas também têm alguns tipos, porque indicam tempo, lugar, modo, causa e entre outras relações. E a gente vai ver alguns pontos importantes sobre essas preposições, tá bom? Primeiro, quais são as preposições essenciais? Geralmente você vai se deparar com essas preposições, existem outros tipos de preposições, mas a gente vai focar aqui nas essenciais, principalmente a. Muito cuidado, porque a preposição a pode ser confundida com o artigo. Preposições estão ligando palavras, artigos estão acompanhando substantivos. E uma preposição pode estar ao lado de um artigo também. Quando a gente for ver as contrações dessas preposições, vamos ver como vai funcionar. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. Essas são as preposições essenciais, são as preposições que mais vamos nos deparar. Eu diria que a gente vai se deparar bastante com a, com, de, em, para.
Até também aparece bastante, mas aí todas elas são o que nós chamamos de preposições essenciais. Elas são essencialmente preposições, funcionam dessa forma, com essa função. Aqui alguns exemplos dessas preposições, como elas podem aparecer. Eu tenho aí o em. Ele está em casa. Percebam que eu estou usando essa preposição para ligar esses dois elementos. Ele está em casa. Vou para Manacapuru. Novamente ligando aqui os dois termos. Uma coisa interessante. Professor, por que eu vou para Manacapuru e não vou a Manacapuru? Tem uma diferença aí. Você vai a algum lugar quando você espera retornar. Se você usa o para, é como se estivesse indo em definitivo. Então, a pessoa que diz vou para Manacapuru, dentro da norma padrão, está se referindo a uma mudança em definitivo, uma mudança para Manacapuru. Então, estou me mudando para Manacapuru, vou para Manacapuru. É uma preposição também possível aí, tá? Com. Ele saiu com os amigos, indicando a companhia e fazendo aqui a ligação entre esses dois termos. Por, ela fez isso por amor. As preposições são bastante essenciais, porque se eu disser só ela fez isso amor, você não vai ter o mesmo sentido na minha oração. E o livro é de Maria, indicando aí posse. Percebam que as preposições podem expressar inúmeras coisas diferentes, certo? E, obviamente, que as preposições também podem se combinar com outras palavras, pode se fundir com artigos, com pronomes, e acabam passando despercebidas se você não tiver um pouquinho de atenção. A preposição é de, por exemplo. Mas se eu estou ao lado de um artigo o livro do Rogério, por exemplo, eu estou usando o de, que é a preposição, mais o artigo, e acaba havendo essa fusão. De mais o do, de mais ele, dele, eu não digo de ele, eu digo dele. De mais este, deste, de mais isto, disto, de mais esse, desse, de mais isso, disso. De mais aquele, eu não digo de aquele, eu digo daquele. Eu vim daquele lugar e não de aquele lugar. De mais aqui, daqui, de mais ali, dali. Essa causa bastante confusão. Encontrei o livro no armário, mas eu estou fundindo. Eu encontrei o livro em o armário. Só que ninguém fala em o armário. As pessoas juntam e formam aí o no armário. Em mais ele, nele, em mais este. Neste, em mais isso, nisto, em mais esse, nesse, em mais isso, nisso, em mais aquele, naquele, em mais um, num. Outro bastante complicado de se identificar sem muita atenção é o pelo. Por mais a preposição é por, eu junto ali com o e fica pelo. Ninguém fala poro. Desculpe. Poro é incorreto. As pessoas falam pelo, juntando essas duas preposições, essa preposição com o artigo. Nós temos aí o por mais o a pela, o por mais os pelos e o por mais o as pelos. Tudo isso para indicar para vocês que a preposição pode estar lá e você pode não perceber. Identifiquei pelo. Ele foi pelo caminho errado. Eu tenho a preposição ele foi por o caminho errado. Só que a gente geralmente faz essa fusão. E outra que você já deve ter se perguntado é a crase. Crase é a fusão de dois fonemas, dois sons iguais. Quando eu junto a preposição a com o artigo que tem o mesmo som, a, eu geralmente coloco esse símbolozinho aí, o acento grave, que é voltado para esse lado, não confundam com o agudo, e forma essa palavrinha. E a mais as também se funde ali para fazer a crase e juntar a preposição com o artigo, tá bom? Também as relações de sentido que as preposições podem causar, a gente já falou um pouquinho sobre, então eu tenho ali, ele ganhou o prêmio por merecimento, estou morrendo de fome, quando a preposição é usada por causa. Companhia, viajei com a minha família, companhia. Destino, os políticos foram para Brasília, o policial foi ao local do crime, então fazendo essa relação de destino. Instrumento, cortou o papel com a tesoura. Vou ficar em casa. Meu pai comprou um anel de ouro e meio de trem. Só para a gente tentar entender um pouquinho dessas relações de sentido, tá bom? Algumas outras.
Modo chegou aos prantos, o modo que chegou, né? Olha aqui a fusão entre a preposição e o artigo. Tratou os avós com muito carinho, o modo que tratou, né? Ele caminhou até o carro, indicando o movimento. Votaram contra o projeto oposição. Origem, somos do Rio Grande do Norte, né? Tempo, os ingressos foram vendidos até ontem. Olha a relação do tempo aqui. E os comentários serão feitos após o show, indicando tempo também. Só para vocês entenderem que há sim relações de sentido que as preposições podem causar. Preposições que acompanham verbos, e muitos verbos em português exigem o uso de preposições para conectar o verbo a outros elementos. Então, pensar em, ele está pensando em viajar. Olha só como eu preciso dessa preposição para fazer com que esse verbo faça sentido. Depender de, o sucesso do projeto depende de sua colaboração. Acreditar, eu acredito em você, porque a gente acredita em algo. Então, alguns verbos vão pedir essas preposições para serem conectados. E o significado das preposições também podem alterar o sentido de um verbo. Então, se eu penso em, eu considero algo alguém. Pensei em você para um trabalho que estou precisando. Coloquei um sentido nesse verbo pensar. Pensar sobre é refletir ou considerar um assunto. Pensei sobre o que você me disse e cheguei a uma conclusão. Modifiquei o sentido do verbo. Se eu pensei em, eu considerei alguém para algo. Se eu pensei sobre, eu refleti ou considerei algum assunto que me informaram. E verbos seguidos de mais de uma preposição, eles podem ser seguidos por mais de uma preposição e cada um altera ligeiramente altera em pouco o significado do verbo. Então, concordo com. Eu estou de acordo com algo ou com alguém. Concordo em, eu concordo em fazer alguma coisa. Então, a gente tem uma alteração leve dependendo da preposição que eu estou utilizando naquele verbo. Então, algumas inadequações comuns, por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir possui dois significados e eles são completamente diferentes. Por exemplo, se você vai assistir a um filme, você foi ao cinema, você assistiu a um filme. Significa que você viu o filme, né? Você estava assistindo aquilo que estava sendo transmitido. Agora, se você usa sem a preposição, ele assistiu o companheiro, significa assistência. Significa, por exemplo, que você deu alguma ajuda. Ele assistiu o companheiro, ele ajudou o companheiro. Isso é muito importante, tá? O verbo assistir, no sentido de ver um filme, por exemplo, a gente geralmente usa sem a preposição, informalmente, mas formalmente ele precisa de uma preposição. Ele assistiu ao filme. E aqui, finalmente, nós juntamos as preposições e os pronomes relativos que nós começamos lá no início. Quando o verbo é complementado por um termo indicado por preposição, que é iniciado por preposição, que é um objeto indireto ou um adjunto adverbial, o pronome relativo que ou quem, que o anteceder, deve estar precedido da preposição. Essa é a regra que a gente vai utilizar para aquela inadequação lá que nós apresentamos naquela propaganda. Então, novamente, quando um verbo é complementado por um termo iniciado por preposição, que pode ser um objeto indireto ou adjunto adverbial, então depende do verbo, né? O pronome relativo que ou quem, que o anteceder, deve estar precedido. Antes dele tem que ter uma preposição. A gente vai ver como isso funciona na prática aqui, ó. Temos o exemplo 1. A casa que moro é grande. Quem mora, olha aqui o pronome relativo, o verbo morar. Quem mora, mora em algum lugar. Então, o correto, a casa em que moro. Olha a preposição acompanhando aqui. Porque o verbo morar pede preposição. A casa em que moro é grande, porque quem mora, mora em algum lugar. Exemplo 2, a menina que eu dancei na festa é minha vizinha. Só que quem dança, dança com alguém. Então, antes do meu pronome relativo, eu preciso de uma preposição. Olha aqui, a menina com quem eu dancei na festa é minha vizinha, que é o adequado. Política é assunto que nunca falamos, mas quem fala, fala de algo. Então, eu tenho meu pronome relativo aqui que precisa ter uma preposição. No caso, política é assunto de que nunca falamos, seria o adequado. E aqui, esta é a comida que mais gosto, inadequado, porque quem gosta, gosta
dê algo. Esta é a comida, e aí eu preciso do de aqui, como aparece bem aqui, de que mais gosto. Então, os verbos, eles pedem preposição. E o que há de inadequado naquela sentença lá do início? Condomínio, cidadania, o espaço confortável que você precisa. E aí você vai pensar, ok, quem precisa de algo. Então, o correto, o adequado, seria o espaço confortável de que você precisa lá na nossa propaganda fictícia do condomínio. Portanto, esse é o nosso elemento que faltava no que nós vimos lá no início da nossa aula. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Nós fizemos esse caminho aí entre pronome relativo e preposição para tentar entender um pouco de como a norma padrão pode ter essas minúcias, essas pequenas coisas que passam batido. Perfeito? Como não há mais nada a ser explicado, vou me despedindo de vocês. Agradeço a presença de todos, agradeço pela atenção. Nos vemos em breve. Fiquem bem e até a próxima.